Vamos lá. Não, sim, sim, Temístocles. O Temístocles perguntou aí, vocês estão vendo, né? O objetivo é para nós, né? O objetivo lá é para você se desenvolver. Então, eu acredito que você vai ter uma noção muito boa de quando você conseguiu propor uma solução, que essa é a primeira etapa, que é o algoritmo. Depois você vai para a programação, porque você também precisa ficar fluente na programação, precisa conseguir materializar o que você deseja, tá bom? Então, não me interessa que você passe, seja no URI, quando eu passar uma questão URI, né, eu passei só uma URI até agora, quanto a questão lá do HackerRank, né, eu estava só garimpando questões, principalmente, esses últimos desafios, era principalmente para aquele aluno que já fez tudo, né, porque eu dei uma freada, né, vocês viram que eu não passei mais atividades, eu dei uma freada. Então, o objetivo ali desses desafios é que você não fique parado. Completei tudo aqui para eu continuar fazendo outras coisas, né? Um dos feedbacks que eu recebi naquele formulário é que as atividades estavam muito simples. Mas, se a gente botar atividades mais complexas, os alunos vão ficar completamente perdidos, tá bom? Eu vou começar aqui pelo Lucas. Eu não vou entrar na Gataca aqui agora, a gente teria que ler, compreender ela aqui ao vivo, mas para o final a gente pode entrar aqui. Mas pelo que me recordo, que acho que até o Cícero falou para mim, ela tem a ver com substring. Certo. Você tem uma string e a gente consegue olhar para ela hoje como sendo uma, como é que eu poderia dizer assim, né? Não é uma cesta, porque ela é organizada, como se fosse uma prateleira, né? Uma prateleira ali, que você tem 10 espaços, viu, Lucas? Lucas voltou. Uma prateleira aqui, uma string que tem tamanho 10, que ela tem 10 espaços, em cada espaço é colocado um item. No primeiro espaço, nós temos a letra R, no segundo espaço, nós temos a letra O, no terceiro espaço, nós temos a letra G, e lá no 10º espaço, né, no slotzinho para botar algo dentro, nós vamos ter uma letra S, por exemplo, tá bom? Então, uma string é isso. Então, uma string é um espaço em memória que permite você armazenar elementos indexáveis. Perfeito, isso é um ponto. Você tem que olhar para a string a partir de hoje, ou desde que você teve o contato, como sendo uma coleção de dados. Ela é uma coleção de dados. E esses dados são indexáveis. Eles não são só indexáveis. Indexável, gente, quando fala indexável, significa que são endereçáveis. Você consegue ir num determinado slot, num determinado item dessa coleção. Além de ser indexada, ela é zero indexada por padrão, né? As linguagens de programação no geral, a gente está falando agora sobre programação, elas são zero indexáveis em quase tudo, né? Tudo que for coleção, no geral, quando for uma autoindexação, ela começa no zero. Então, vou colocar aqui no chat, né? Se eu tiver aqui a palavra Rogério, então, a gente está indexando ela. Rogério tem 7, né? Tá aqui. Então, a indexação vai ser isso aí. Significa que tem 7 slots, cada slot tem o seu endereço, que é um número inteiro, que começa por 0 e é sequencial. Isso já lembra a gente de um for, né? Poxa, esse é um for. Beleza, para eu percorrer um for, ou então um while do tipo contador. E o que seria a substring? A substring é um pedaço dessa coleção, um pedaço qualquer. Certo, Lucas? Não sei se o Lucas conseguiu voltar. De qualquer forma, está gravado, ele pode assistir depois. E você consegue tirar um pedaço. Eu quero as 3 últimas letras, né, de Rogério. Rio. Tá bom? Isso é uma substring. Eu quero as 3 primeiras letras. Rog. Eu quero umas 3 quaisquer lá pelo meio. GER. Muito bem, Lucas. Isso é substring, tá bom? Então, a substring é um pedaço. O seu problema vai dizer o que você quer. O seu problema é para buscar uma substring numa string? Sim, então, beleza. Aí você vai ter que se preocupar com alguns detalhes. Eu quero verificar se RI está, né, em Rogério. Se RI está em Rogério. Beleza. O que eu preciso saber? Qual é o tamanho da substring que eu estou procurando? Porque eu tenho que ir em Rogério e gerar todas as substrings, ou pelo menos gerar uma, essa é uma estratégia qualquer, de tamanho 2. Como é que eu gero de tamanho 2? Se eu começar em 0, até onde eu devo ir para que o tamanho seja 2? 0 e 1. Então, a primeira substring
contemplada, né, pelos caracteres que estejam nas posições 0 e 1. Se não tiver, ou seja, se RO não for igual a RI, significa que eu não encontrei, portanto eu tenho que buscar a próxima substring. A próxima substring é para começar em 2? Não, obviamente que não é, porque a próxima substring é a OG, que vai ser de 1 a 2. Então você vai olhar, mas poxa, eu já fiz 26 questões de while e de for, e eu sei percorrer isso da forma como eu preciso. Como é que eu devo fazer? Eu começo na primeira posição e tiro um pedaço do tamanho que eu estou querendo e comparo. Avanço para a segunda posição, tiro um pedaço. Como é que eu tiro esse pedaço? Poxa, as coisas são zero indexáveis, elas são indexáveis, você consegue acessar cada uma delas. Como é que eu gero uma substring? Ah, me dê caracteres, né, até eu chegar em tamanho tal. Ah, é tamanho 2, aí você tem uma série de estratégias, né, de fazer isso manualmente, né, não estou falando sobre os slices de Python ou de JavaScript, ou um outro recurso de Kotlin. Isso você vai lhe dar produtividade, que é importante você saber que existe isso, tá bom, Lucas? Eu não sei exatamente qual é a sua dúvida quanto a isso, se é uma dúvida prática, né, de Python, como é que eu gero isso é muito while, né, muito o pensamento aqui, como é que eu gero uma substring de tamanho 4? Ah, você tem um começo, você avança 4 posições, pegando o caractere que está em cada uma das posições e acumula, você vai somando com a string que você já tem. Quando você fez isso, você pode dar um retorno. Olha, tem uma substring aqui de tamanho 4. Tudo bem? Lucas. Deixa eu ver se o Lucas disse. Tem alguém aí? Tem um papagaio louro aí, né? O Vitor Gabriel. Lucas? O Lucas saiu de novo, será? Você quer detalhar alguma coisa da sua dúvida, Lucas? Não sei se eu consegui resolver aí. O Lucas Coelho, tá aqui ainda. Não sei se ele tá escutando. Tem alguém me escutando aí? Eu acho que só eu tô me escutando. Tô aqui, Ah, professor. tá bom. Ah, o Cauê tá aí. Michelane. O que é que significa 1 no código Morse? Tudo em ordem, né? Tá bom. Alguém tem outra questão específica? Mais tarde a gente vai abrir aqui a Gataca para dar uma lida, ver se eu consigo matar o raciocínio dela aqui ao vivo, né? Alguém tem outro ponto aí que deseja falar? Hoje é só para vocês, né? Eu até falei demais aqui, que perdi a voz. Tem uma dúvida em Professor, relação... eu tô com uma dúvida aqui. Certo, diga, Lucas Gomes, já eu leio a dúvida aqui do Guilherme Daniel. Em relação à modularização, porque eu lembro que você estava fazendo, eu acho que era a questão da cifra de César. Aí uma Uhum. das funções que o senhor definiu era return true ou return false. Eu não consegui entender essa parte. Compreendo, compreendo. Vamos lá. Tem um negócio que eu estava um dia desse pensando, né? É, Você vai resolver uma situação qualquer numa empresa, né? Viu, Lucas Gomes? Você resolveu uma situação numa empresa. E aí você chega, eu estou falando bem sobre modularização. Você chega e tem uma recepção, certo? Nessa recepção, no Detran, né? O Detran é bom. Você chega lá na recepção do Detran, né? Vamos supor que tem uma admissão lá dos serviços. E é tudo manual lá no Detran, é tudo manual. Vamos assumindo aqui um cenário que um Detran qualquer aí, de qualquer estado, é tudo manual. E você faz a solicitação para a pessoa, olha, eu gostaria de realizar a renovação do licenciamento do meu veículo. Tudo bem? Aí a moça vai falar, tudo bem. Aí a moça vai continuar conversando com o Lucas. Depois eu preciso do número da sua placa do seu veículo, eu preciso do seu nome e eu preciso das taxas pagas. Você vai pegar, vai entregar tudo isso para ela e ela pega, tudo bem, por favor aguarde. Vai ser tudo feito agora, né? Por favor aguarde. Certo, Lucas? Você está conversando com a main, certo? O módulo main. Tudo bem. Aí ele vai pegar isso e vai despachar para uma próxima pessoa, que o nome dessa pessoa é realizar licenciamento, que é uma função. Realizar o licenciamento, pegue esses dados, por favor, e renove o licenciamento e me dê o retorno, é o licenciamento, né? Tem um papelzinho que representa materialmente essa renovação. E eu estou aguardando, certo? Então, essa pessoa, que é chamada renovar o licenciamento, é uma outra função. Ela teve entradas, que são os parâmetros que eu dei na forma de argumentos para ela, que é a placa, os dados que você me deu. Essa pessoa, que é renovar o licenciamento, ela não faz só também.
ela começa a chamar outras pessoas, certo? Para fazer trabalhos específicos do pipeline de renovação, de pipeline não, de uma, é pipeline, mas de uma sequência de tarefas que precisa ser feita para renovar o licenciamento. Uma das etapas é o seguinte, por favor, verifique se tem registro de busca e apreensão por banco, né, pelo financiamento qualquer, ou por uma seguradora, por alguma coisa. E quem faz isso não é o renovar licenciamento, né? É uma outra pessoa, que o nome dessa pessoa, o nome dela, que representa a tarefa que ela faz, é verificar se há pendência de busca e apreensão. O que ela vai retornar para a pessoa chamada renovar licenciamento? Sim, tem pendência, ou não tem pendência, certo? A modularização no software é como os processos funcionam. Nós temos artefatos, nós temos papéis, e esses papéis ficam recebendo artefatos, gerando outros artefatos para quem vai pedindo. E assim você modulariza, organiza e você domina. Pode ser que determinada pessoa nesse nosso processo que eu estou botando aqui na cabeça de vocês não esteja funcionando adequado. O processo como um todo está prejudicado, mas a recepção, que é o main, né, não está com nenhum defeito, ele está tudo ok. É lá atrás, é pedaço tal que não está funcionando, você consegue gerenciar. Por isso que eu sempre falo, cara, faça o código organizado, modularizado, tenta fazer na Fluência, certo? Eu vou espelhar aqui minha tela para ir específico nesse seu caso, tá bom? Mas em linhas gerais é isso. Tem pendência ou não tem pendência? É uma resposta do tipo sim ou não. Deixa eu botar aqui a tela inteira, é o jeito de botar a tela inteira aqui. Viu, Lucas Gomes? Você continua me escutando, né? Eu tô aqui. Você lembra o que é expressão, Lucas Gomes, no contexto nosso contexto de programação, lá no nosso primeiro capítulo do livro, por exemplo, nas nossas primeiras aulas, você lembra o que é uma expressão do ponto de vista de um programa, de um código-fonte? Se eu não me engano, assim, a definição própria de função quando você junta variável, valores e outra coisa que eu não lembro. Certo. Uma expressão, por exemplo, é 1 mais 1, né? 1 mais 1 é uma expressão. Então, tem valores, operadores e, eventualmente, também variáveis, ou só variáveis e operadores. Mas tem que ter valores, variáveis e operadores, são os itens que podem compor uma expressão. Aí tem uma frasezinha para fechar o que é uma expressão. O que é essa frasezinha que diz? É uma unidade de código com... Olha que maravilha que o Temístocles botou aí no chat, rapaz. O Temístocles é uma pessoa maravilhosa. Tá vendo como dá para automatizar os processos? Viu, Lucas Gomes? Essa expressão é a seguinte, é uma unidade de código com valor. Você lembra dessa parte? Uma expressão, uma unidade de código com valor. 1 mais 1, quando avaliado, vai dar um valor, que é 2. N mais 18, quando avaliado, vai dar um valor, baseado no valor que N tem e nesse número fixo lá, tá bom? Então, isso é uma expressão. As expressões são compostas do jeito que você disse. Considerando isso, Lucas Gomes, o que é uma expressão booleana, Lucas Gomes? São expressões que vão retornar valor ou verdadeiro ou falso. Perfeito. Se uma expressão quando avaliada pelo compilador, interpretador, pelo programa, pelo, sei lá, quem vai avaliar, vai dar um valor, esse subconjunto de expressões chamadas expressões booleanas, elas, quando avaliadas, elas só vão poder retornar, o domínio, né, delas, elas só vão poder gerar como valor ou true ou falso, ou verdadeiro ou falso, ou sim ou não. É uma expressão desse estilo, tá bom? Então, tem algumas tarefas que você faz, que alguma pessoa é responsável por alguma tarefa, que o retorno que ela dá é somente esse. É o retorno da avaliação de uma expressão. Se isso for verdade, retorna verdade. Se isso não for verdade, retorna que isso não é verdade. Olha como tem uma trivialidade aí na história, né? Então, tá aqui. Olha aqui o código do Temístocles, né? Então, verifica-se pendência em busca. Então, ele vai verificar. Se tem pendência, né, retorna que tem pendência. Se não tem pendência, retorna que não tem, ou seja, retorna true ou falso. Então, esse é um cenário bastante comum.